Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui para o canal. Hoje eu vou falar para vocês o que evitar na escrita acadêmica. Essa é a parte mais temerosa de todas. As pessoas morrem de medo de falar sobre, mas a gente precisa discutir sobre essa parte da escrita acadêmica. Vocês viram que eu não estou dando dicas de tipo norma culta, porque assim, gente, vamos falar a verdade. Quem está dentro da academia, minimamente vai dominar. Se não domina, eu sugiro começar isso, porque isso é antes da escrita acadêmica necessariamente, né. Mas antes de tudo, antes de você pensar sobre isso, se inscreve aqui no canal. Poxa, tô precisando aí de mais pessoas seguindo para destravar algumas questões aqui no YouTube. Aproveita também, aperta ali o dedinho do like, compartilha também com seus amigos, tenho certeza que vou contribuir aí com algumas coisas para a gente pensar juntos. Bora, bora? Então, hoje, né, como eu estava comentando, eu vou falar sobre o que evitar dentro da escrita acadêmica, e tem muita coisa para ser evitada, mas muita coisa mesmo. O que acontece? Nós temos muitos vícios de escrita, linguagem, vícios também de modos de agir, e a gente não se dá conta, porque muitas das vezes quando a gente está escrevendo sozinho, principalmente, a gente vai repetindo os mesmos erros, e esses erros vão custando muito da qualidade de um texto acadêmico. Então, eu tentei aqui montar alguns dos erros aqui para vocês, mais comuns, e tentar, assim, pensar e evitar eles no futuro das escritas de artigos, enfim, das dissertações de vocês, TCCs, etc, etc. Primeira coisa, evitar escrever o que você está pensando necessariamente. Ao mesmo tempo que eu vou até ensinar no último vídeo que vocês têm que escrever tudo que vem à mente logo, eu prefiro que isso seja feito num primeiro momento, porque no segundo você tem que corrigir essa coisa do fluxo, tá? Eu vejo muitas pessoas reproduzindo um linguajar muito problemático. Vou dar um exemplo para vocês. Uma coisa que eu mesmo às vezes faço na minha escrita acadêmica, que eu gostaria de evitar e eu tento evitar sempre, é a utilização do termo postagem. Porque quando eu estou me referindo a uma publicação do Instagram, do Facebook, eu prefiro usar o termo publicação, né? A gente tem uma dificuldade, às vezes, de entender que postagem vem do post, e é um estrangeirismo. Não que isso vai diminuir o seu artigo, veja só, mas a gente tem que evitar esses coloquialismos para deixar o artigo também mais fluido, mais coeso, coerente, ter ali uma certa polidez também no jeito que você está escrevendo. Aqui, por exemplo, que eu estou falando no YouTube com vocês ou no TikTok, eu falo de um jeito só assim, tipo, também na Twitch, na Kik, né, que eu esqueci quase, né, tô usando outras ferramentas também. Eu vou que vou falando e vou falando, né. Mas quando se trata do linguajar acadêmico, você tem que ter uma certa rigidez, né. E aí eu falo de publicação como um exemplo que é muito próximo a mim, entendeu. Mas eu já vi artigos com "né", e, a gente reproduz muito facilmente colocalismo "pra", né, "pra" não é legal, bota o "para". "Pra" é pra situações como essa aqui, né. E o linguajar acadêmico, ele é ainda muito dentro da norma culta, por razões que extrapolam simplesmente o uso da norma culta ou as pessoas não entenderem. Na verdade, assim, eu acho que cada vez mais tá uma tentativa de aproximação, tá? Áreas como a comunicação, por exemplo, tem artigos que são até razoavelmente fáceis de ler, mas a gente precisa usar a norma culta por razões de entendimento e compreensões generalizadas, até mesmo para traduções.
né, porque essas contrações elas atrapalham na hora da tradução, apesar que hoje já tem as IAs estão ficando já espertas nesse sentido. Mas assim, eu acho que muito mais do que um demarcador de status, o uso da linguagem culta é justamente para normatizar, né, para a gente ter essa questão de ordem e de norma dos textos, tá bom? Um outro ponto que eu falo: "Não, não faz isso". A PUD. Gente, a PUD eu já usei? Já usei, sem problema em falar, mas eu usei, sei lá, em textos que estavam apenas em japonês, por exemplo. Eu não sei ler japonês. Gostaria de, mas para ler um artigo em japonês eu deveria ter um mínimo de domínio da língua, né, do idioma. Eu não tenho, gente. Então, eu lembro que esse foi acho que o único APUD que eu usei na dissertação. Também uso às vezes a PUD para sinalizar uma opinião ou uma reflexão de uma outra pessoa para eu colocar a minha opinião em cima. Isso é um recurso muito válido, tá? Ou quando eu não tenho a fonte primária, mas geralmente eu investigo muito. Assim, hoje a gente tem na internet vários repositórios, a gente pode procurar, achar livros e com muito mais facilidade do que antigamente, né? Então, assim, eu acho que às vezes tem um lugar ali muito da preguiça, e a PUD é sinal de preguiça, gente. Desculpa a sinceridade, a PUD demonstra que você não foi uma pessoa que investigou, porque a função do pesquisador, da pesquisadora, é ir a fundo sobre os assuntos. Então, vá muito fundo, investigue, procure, né, para você conseguir aí obter seus resultados. Aí, além da PUD, que eu não gosto de jeito nenhum, eu repudio muito, também tem outra questão para vocês evitarem, escreverem trabalhos, seja TCC, artigo, sem reflexões acadêmicas. Eu já vi alguns trabalhos que as pessoas usam, sei lá, vídeo do TikTok, artigos de jornais e revistas, sendo que são assuntos e temas que já estão em discussão na academia há muito tempo, com diversos autores e autoras, pesquisadores de diferentes caminhos teóricos, debatendo sobre o mesmo assunto. Então, assim, eu nunca vi ninguém discutir, é porque você não procurou. Gente, para vocês procurarem, vocês têm sites como o Google Acadêmico, a Cielo, vocês também têm o ResearchGate, Academia.edu. O próprio mecanismo de busca da Google, ele é perfeito para achar textos e artigos. Então, assim, eu sinto que às vezes tem uma certa preguiça, essa preguiça atrapalha o desenvolvimento de trabalhos acadêmicos. Não seja desse tipo. Seja o tipo de pessoa que vai atrás e corre e analisa. Porque se você escolheu fazer um trabalho desse tipo, é assim que funciona, infelizmente, tá? E eu falo isso assim, infelizmente, porque às vezes a pessoa tá assim, nem aí, mas você não tá, mas deveria estar, sabe? São coisas que a gente não pode fugir. Né? Outra coisa, confira as fontes, confira as informações, principalmente notícias, 2, 3, 4 vezes, ainda mais no contexto de desinformação e fake news que a gente vive hoje. Não dá para a gente confiar logo de cara, principalmente para pesquisas que estão analisando fenômenos recentes, e também, assim, tentar ao máximo conferir com mais de 2, 3 fontes para ver se está realmente correta aquela informação, se é exatamente aquilo que está sendo colocado, para aí você utilizar aquela fonte. Outro ponto importantíssimo, leia outros textos que estão citando aquele texto que você está citando e veja se faz sentido. Uma coisa muito comum na contemporaneidade são pessoas distorcendo conceitos, citações, falas que estão presentes em artigos, em livros. Isso está muito comum. Eu até brinco que é a distortion school, né? Porque é a escola da distorção, só se for. Se você não está compreendendo o que, que a pessoa está falando, muito bem, veja e confira a partir de outros artigos e outras reflexões se é isso mesmo que a pessoa quis dizer, né? E não fique reproduzindo ali mentiras, porque você pode acabar reproduzindo inverdades por conta disso. É muito importante verificar e criar ali links
com outros autores e autoras, pesquisadores e pesquisadoras, que vão fazer ainda mais sentido ao que você está pesquisando. Uma outra coisa que eu também sugiro você evitar a repetição de palavras. Esse é o erro mais comum. Eu repito muito palavras, esse é o erro que eu mais cometo. Não faça isso. Não, é para o seu bem. Usa sinônimos, joga o seu texto, verifica se tem ali alguma repetição muito, né, frequente, peça para alguém ler, enfim, joga o seu texto em, em ferramentas que vão analisar. Tem várias ferramentas, o próprio ChatGPT faz isso. Eu acho que é importante usar essas ferramentas de forma positiva, não você deixar o chat escrever no seu lugar, mas verificar se tem repetição de palavras, revisar o texto, isso eu acho bacana, né, um uso consciente inclusive. Por fim, mas não menos importante, sempre coloque metodologia. Gente, se você está fazendo uma pesquisa científica, minimamente você tem uma metodologia. Não deixe de usar o esse espaço para descrever como que você chegou nos seus resultados, tá? Né, não pode, por favor, não dá, não dá. Você está fazendo pesquisa científica, metodologia é essencial, tá bom? Mas eu acho que por hoje é só, tá? Esse é o penúltimo vídeo da série sobre escrita acadêmica. No último vídeo eu vou dar dicas de escrita propriamente dita, finalmente, não é mesmo? Enfim, a gente se vê na próxima então. Um abraço. Tchau.